Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para você, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural, no nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos para mais um devocional por aqui. Que Jesus te abençoe poderosamente. Eu já declaro que a sua quinta-feira será uma quinta-feira extraordinária, uma quinta-feira cheia da presença, do poder de Deus, aleluia, que Deus venha te chacoalhar. Shalom Marquinhos, shalom Jéssica, shalom Bruna, shalom, shalom Nanda, shalom para todos vocês, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural. Shalom Ivanei, shalom Kátia, shalom, shalom, shalom para todos vocês, shalom Natan. Shalom, shalom, shalom. Um dia abençoadíssimo para você, para sua casa, para sua família. Eu decreto que esse dia é um dia de resposta de Deus. É um dia de intervenção do céu sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu declaro que tudo aquilo que você está com as mãos e os pés, todos os seus projetos serão bem-sucedidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos tomar um cafezinho? Shalom, shalom, shalom para todos vocês. Um dia abençoado. Amém? Sejam todos bem-vindos. Shalom, Lê. Shalom, 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 shalom. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nós vamos continuar, queridos, nessa pegada, né? Da madrugada que nós estamos, orando por fogo, orando por avivamento, certo? Dia 1º de fevereiro nós vamos começar uma campanha, tá? Nós vamos começar uma campanha poderosa. Aleluia! Glória a Jesus. Então já aumenta a expectativa de vocês. Então nós estamos dia 22. Esse ano eu vou fazer assim, todo começo de mês nós vamos fazer uma campanha, tá? Uma campanha dentro de uma área, certo? Então, essa próxima, eu tô só esperando Deus confirmar para mim, mas é muito forte também, muito profética, certo? Tô, na verdade, entre duas pautas, duas campanhas, dois temas de campanha, amém? Glória a Jesus, mas vai ser poderoso. Então, você que precisa ter uma ativação ministerial, você que precisa, né, ser avivado de novo no seu ministério, eu tenho total certeza que no mês de fevereiro o Senhor vai te sacudir de forma estrondosa. Tá? Então, todo começo de mês eu quero estar fazendo uma campanha, a não ser que Deus me peça. Faz 2 no mês, faz 3. Amém? Nós vamos orar normal na madrugada. Nós estamos agora no nosso normal, certo? Nós estamos dentro do nosso normal. Então, dia 1º, né? Na madrugada do dia 1º de fevereiro, já consagrando o mês, nós já vamos entrar numa campanha, orando pelo mês, certo? E aí eu tô em dúvida ainda, tá? Das pautas, pedindo para Deus confirmar para mim. E aí a gente vai começar ali, vai ficar entre 10, 12 dias, né? Aleluia, glória a Deus. Vocês estão me escutando bem? Se vocês não estiverem me escutando bem, entra e sai novamente. Amém? Glória a Jesus. Tenho certeza que no mês de fevereiro Deus vai sacudir o seu ministério. Apóstolo, mas eu nem sei qual que é o ministério, mas aí você vai ficar sabendo. Deus vai começar a sacudir você. Deus vai começar a chacoalhar você. Eu declaro que todo vale de ossos secos, toda pessoa que está apagada ministerialmente ou está cansada vai ser ressuscitada, tá? No mês de fevereiro. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Gente, a Nani tá viajando. Eu falei com ela ontem. Ela tá viajando, tá descansando um pouco. Amém? Tadinha. Essas madrugadas aqui é pesada, gente. Madrugada é muito pesada. Nani, eu acho que ontem ela chegou. Ontem ela tava lá. Acho que ontem ela tava chegando na Bahia. Eu acho que ela já deve ter chegado. Ela não mandou mensagem pra mim ainda. Amém? Mas ela tá descansando o emocional dela, descansando um pouco, porque já faz mais de 2 anos que ela tá na madrugada comigo todo dia. Que ela tá na madrugada comigo todo dia. E, gente, é muito cansativo. Vocês não têm noção. Como é cansativo a madrugada. Como é cansativo. Vocês não têm noção. Vocês podem faltar um dia ou outro, a gente não pode faltar. Certo? Então, chova pau, pedra, chuva, a gente tem que estar aqui. Certo? Chova
pau, pedra, chuva, a gente tem que estar aqui todos os dias. E você, uma hora ou outra, você nem vem. Você dorme. Você descansa. Amém? Glória a Deus. Então não é fácil, tá? Não é fácil porque tem dia que eu tô, né? Tô bem cansada. Ontem até pedi umas vitaminas, né? Porque acaba que a gente tem um desgaste físico muito grande. A gente tem um desgaste físico muito grande. Porque acaba que não dorme bem, né? Você acaba não dormindo bem. Então, gente, compra um suplemento, uma vitamina na farmácia, né? Ali, compra uma vitamina para você tá tomando, para você repor, para sua imunidade não baixar. Porque às vezes a gente acaba dormindo pouco, dormindo menos de 6 horas. Então, acaba desgastando muito, certo? Então, quando a gente acorda na madrugada, é muito bom, é sobrenatural. Mas se você não souber e dormir cedo, você acaba dormindo muito pouco. E aí você fica com o seu corpo muito exausto, muito cansado, amém? Gente, as minhas vitaminas eu mando manipular, tá? As minhas vitaminas eu mando manipular, certo? As minhas. Mas você pode comprar um complexo vitamínico normal na farmácia, um para mulher, veja um que seja bom para você. Tem vários, tá? As minhas eu mando manipular de acordo com as minhas necessidades, de acordo com aquilo que eu vejo que o meu corpo precisa, certo? Mas para isso você teria que fazer um exame, teria que ver quais, né? Teria que passar por um nutrólogo, amém? Certo? Mas você pode comprar essas, como que fala? Lavitan. Compre e vai tomando que você vai melhorar. Acho que nesses complexos vitamínicos acaba tendo todo tipo de vitamina. Tem complexo B, tem niacina, tem a vitamina E, a vitamina A, a vitamina E, vitamina A, vitamina C, tem os metilcobalamina, tem tudo, certo? Tem a suplementação básica, amém? Tem a suplementação básica. Vamos orar para nós começarmos? Certo? Gente, vitamina, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para você entender que tipo de vitamina você precisa para você mandar manipular, o que você tem que fazer? Você tem que ir, né, tem que ir no nutrólogo, pedir lá uma bateria de exame, ou se você sabe quais são os exames, faz os exames e vê, né? Mas o ideal é um nutrólogo, alguém especializado, te passar para poder manipular a dose certa. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome perfeito de Jesus, Pai, eu quero te glorificar, eu quero te agradecer, Pai, por mais esse dia. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor bradou na madrugada, o Senhor falou, Pai, poderosamente conosco. Pai, eu creio, Pai, que o Senhor está derramando uma nova unção, Senhor Deus, sobre aqueles que têm fome. Eu sei, Pai, que o Senhor está suprindo aquele que necessita. Pai, derrama mais, Pai, sobre nós nessas madrugadas, porque nós estamos famintos, Senhor. Pai, eu quero abençoar todo aquele guerreiro, aquela guerreira que acorda na madrugada. Pai, sustenta essa pessoa, desperta aqueles que não estão conseguindo acordar. Pai, no nome poderoso de Jesus, Pai, eu quero declarar, Senhor Deus, que madrugadas ainda mais extraordinárias estão por vir. Pai, abençoe o nosso devocional, rasga os céus de glória, os céus de revelação. Fala conosco, Pai, de forma avassaladora. Senhor Deus, mexe agora no nosso interior, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo me usando. Fala conosco através de Oséias 13. Fala conosco através do tema qual o Senhor falou comigo nessa madrugada. Pai, no nome de Jesus, é isso que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, abra comigo em Oséias 13. Vamos ler bem rapidinho, tá? A ira do Senhor contra Israel. Então a gente vê, né, Deus muito bravo. A ira do Senhor contra Israel. Não é fácil não, viu, gente? Então, quando a tribo de Efraim falava, o povo tremia de medo, pois essa tribo era importante em Israel. Mas pecaram ao adorar Baal e com isso selaram sua destruição. Agora continuam a pecar ao fazer ídolos de prata, imagens modeladas por mãos humanas. Ofereçam-lhes sacrifícios, eles dizem. Beijem os ídolos em forma de bezerro. Por isso, desaparecerão como a neblina da manhã, como o orvalho à luz do sol, como palha soprada pelo vento, como a fumaça que sai pela chaminé.
Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito. Vocês não reconhecerão outro Deus além de mim, pois não existe outro Salvador. Cuidei de vocês no deserto, naquela terra seca e sedenta. Mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim. Ou seja, depois que eles foram abençoados, eles se esqueceram do Senhor. Agora eu os atacarei como um leão, como um leopardo à espreita no caminho, como uma ursa do qual roubaram os filhotes. Arrancarei seu coração como uma leoa faminta os devorarei, e como um animal selvagem os despedaçarei. Ó Israel, você está prestes a ser destruído por mim, seu único ajudador. Agora, onde está o seu rei? Que ele salve suas cidades. Onde estão os líderes da terra? Que os reis e os príncipes que vocês exigiram de mim. Em minha ira eu lhes dei reis e em minha fúria os tirei. A culpa de Efraim foi acumulada e seu pecado armazenado para castigo. O povo sentiu dores, como as dores de parto, mas é insensato como uma criança que não quer nascer. A hora do nascimento chegou, mas ele fica no ventre. Olha só que forte aqui, ó. A hora do nascimento chegou, mas ele fica no ventre. Ou seja, ele não vai romper, ele não vai nascer, ele não vai crescer. Devo resgatá-los da sepultura? Devo redimi-los da morte? Ó morte, traga seus horrores. Ó sepultura, traga suas pragas, pois não terei compaixão deles. Efraim é o mais próspero de seus irmãos. Olha só, a tribo de Efraim, Deus está falando que é o mais próximo de todos os seus irmãos. Mas um vento leste, uma rajada do Senhor se levantará no deserto, suas fontes se esgotarão e os seus poços secarão. Todas suas riquezas serão saqueadas e levadas embora. O povo de Samaria sofrerá as consequências de sua culpa, pois se rebelou contra o seu Deus. Serão mortos pela espada inimiga, e suas crianças serão despedaçadas, e suas mulheres grávidas abertas ao meio. Muito forte esse texto, amém? Então, nesse texto, né, a gente está vendo que aqui, ó, principalmente nessa primeira passagem aqui, que a tribo de Efraim, certo? Deus está irado contra Israel, né? O pecado de Efraim foi acumulado. Então a gente está vendo aqui, certo? Aquela típica pessoa que quando ela recebe a bênção, ela abandona Deus. Quando Deus dá para ela o que ela precisa, ela abandona Deus, né? Então, olha só. Mas depois que comeram e se saciaram, ficaram orgulhosos e se esqueceram de mim. Então a gente vê muitas vezes pessoas buscando Deus, querendo uma bênção, querendo uma porta aberta, querendo uma remissão, querendo algo, certo? E aí Deus vai e honra essa pessoa, Deus dá. E aí essa pessoa, ao invés de se apegar mais com ele, essa pessoa abandona ele, né? Então, eu quero dizer algo para você. Deus, ele vai te conceder bênçãos, tá? Principalmente no início da sua jornada. Mas ele vai provar também o seu coração. Ele vai ver se você está interessado na bênção ou nele, tá? E Deus provou a Abraão, queridos, que ele considerou amigo, né? Deus pediu o seu filho, pediu que ele sacrificasse o seu único filho, que ele demorou muito, mais, 25 anos esperando. Então, eu quero que você entenda que o nosso Deus, ele não vai dividir a glória dele com nenhum tipo de bênção que você está pedindo. O nosso Deus não divide a glória dele com o seu marido, com a sua esposa. O nosso Deus não divide a glória dele com nenhuma aquisição financeira. O nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus, ele quer ver se o seu coração está nas coisas, está nas conquistas, ok? Então tem muita gente que faz campanha, se posiciona, a hora que consegue tomar posse da bênção, ela fala, não, já consegui o que eu queria. Aí ela não ora mais como ela estava orando, ela não jejua mais, ela não faz mais nenhuma campanha. E Deus se aborrece muito com isso, tá? Porque você aparentava ser, você não era, porque quem é não deixa de ser. Quem é não deixa de fazer, quem é não deixa de orar, quem é não deixa de buscar. Quem é alguém firmado e posicionado em Deus não deixa de fazer. Amém? Glória a Jesus. Então nós não devemos esquecer
De quem nos sustentou no deserto? De quem esteve conosco? Então a gente vê que Deus nos sustenta, Deus nos ampara, né? Tem gente que blasfema contra Deus. Eu não vou buscar mais a Deus, eu chego, tô cansado, tô cansada. E fala isso num dia difícil, num dia mau, mas esquece do livramento, esquece da cura que Deus já deu para aquela pessoa, esquece de tantos tipos de intervenção que Deus já fez. Sim ou não? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque qual que é a sua motivação de buscar Deus? Eu vou perguntar agora para você. Você faz essa pergunta para você: qual é a minha motivação de estar buscando Deus? Eu busco Deus porque a minha vida tá desalinhada, eu não tenho para onde correr. Eu tô buscando Deus porque só Ele pode resolver os BO da minha vida nos dias atuais. Eu tô buscando Deus porque eu não tenho escapatória. Deu ruim para mim tudo que eu já fiz. Eu estou buscando Deus porque eu quero conhecer Ele. Eu quero amar Ele mais que tudo. Eu estou buscando Deus porque eu amo Ele mais que todas as coisas. Qual que é a sua verdadeira motivação de buscar Deus, de orar na madrugada? Qual que é a sua verdade? Agora, gente, eu vou falar uma coisa pra você. A diferença, tá? A diferença de uma pessoa que a motivação... Porque assim, não dá pra gente, né, fingir estar motivado 6 meses orando na madrugada. Ou a gente tá motivado ou a gente não tá, certo? Certo? Ou a gente tá ou a gente não tá. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quem não tá com a motivação genuína não se sustenta na consagração, não se sustenta na santificação, não se sustenta nas disciplinas espirituais. Quem não está com a motivação certa não se sustenta, não consegue ficar, não consegue permanecer, não consegue, tá? Então a gente vê muitas pessoas, né, que são levadas pelo, não, agora eu vou buscar, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou ser um jejuador crônico, mas aguenta 40 dias só. Aí não, né? Aí não aguenta mais, aí já não ora mais, aí já não faz devocional, certo? Então, qual que é a sua motivação? Por que você está buscando Jesus? Por que você está pregando o evangelho? Por que você, né, faz hoje alguma coisa para evangelizar? Talvez você tenha uma célula, talvez você tenha um grupo de mulheres, talvez você você está fazendo lives na internet, eu não sei. Mas o porquê que você faz isso? Você faz isso para se aparecer? Você faz isso porque isso aí vai te promover algum dia? Você faz isso porque você ama genuinamente Jesus? Você faz isso porque você tem um fogo que queima no seu coração todos os dias? Você faz isso porque você ama o Senhor Jesus? E eu vou falar uma coisa para você. Talvez muitos começam a fazer porque, né, nem sabem o que querem no começo. Mas se você começa a jejuar e orar de glória em glória, o Senhor vai colocando a motivação certa, o Senhor vai fazendo a motivação certa e o Senhor vai trazendo para você a verdadeira e a genuína motivação. Por que você faz o que faz? Por que você adora? Porque você tem que encontrar esse lugar onde Deus, ele se torne a primícia da sua vida. O dia que Deus se tornar a primícia da sua vida, aí, queridos, você já vai entrar, sabe aonde? No quarto nível de águas dos rios de Ezequiel. Você já não é levado mais nem para a direita nem para a esquerda, é a correnteza do rio, ou seja, é a força da presença de Deus que te leva. Você acha até que está indo para a direita, mas mal sabe você que é o Senhor Jesus te levando para a direita, ou para a esquerda, ou para qualquer caminho. Ainda que você pense que é você indo, é o Senhor te conduzindo. Então a nossa verdadeira motivação, ela tem que vir do trono do Senhor. Amém? Aqui a gente vê, né, no texto de Oséias, né, Deus irado com a tribo de Efraim, certo? A tribo, né? Ou seja, Efraim é o mais próspero de seus irmãos, mas um vento leste, uma rajada do Senhor, se levantará no deserto e suas fontes se esgotarão. Então, queridos, ainda que você se sinta uma pessoa abençoada, cheia de riqueza, de um dia para o outro, num piscar de olhos, Deus pode mandar um vento e derribar tudo isso daí. Amém? Para ver aonde está o seu coração. Não precise que Deus mande um vento para ver onde está o seu coração. Não precise que Deus mande uma prova para ver aonde está a sua motivação. Amém? Que você seja inabalável. Amém? Todos os dias na presença do grande eu sou. Gente, Deus estava falando comigo, tá? Nessa madrugada sobre Kadosh, sobre santificação, sobre consagração, a diferença de ambos, tá? E eu quero trazer aqui para vocês o significado
de uma pessoa que é separada, de uma pessoa, né, que vive nesse contexto de ser separada, tá? Então, a palavra kadosh no hebraico, essa é uma palavra no hebraico, é uma palavra hebraica, tá? Ela significa separado, distinto, ou seja, diferenciado, retirado do uso comum. Olha só que forte. A palavra kadosh significa retirado do uso comum, certo? Reservado exclusivamente para Deus. Então, a palavra kadosh significa separado, distinto, retirado do uso comum, reservado exclusivamente para Deus, tá? Agora, eu preciso dizer para você que a palavra kadosh não significa perfeito, certo? Tá? E também não significa misturado. Significa separado, retirado para o uso exclusivo de Deus. Amém? Pegaram ou não? Pegaram ou não? Aleluia, glória a Deus. Então, Deus, ele é kadosh. Deus, ele é alguém separado, ele é alguém santo, ele é alguém distinto, certo? Só que ele é perfeito, tá? E Deus, ele quer que para que nós tenhamos um relacionamento com ele, a gente venha também se separar, a gente venha também se santificar, certo? Então, o que é se santificar? Quem sabe o que é se santificar, certo? O que você acha que é a palavra santificação, certo? Eu só quero dizer uma coisa para você, santificar não é uma coisa que você faz hoje e não faz amanhã. Santificação é um processo diário, é um processo contínuo. Então coloca aí assim agora essa frase para fixar no seu coração. Santificação é um processo contínuo. Santificação é um processo contínuo. Amém? Deixa eu só abrir aqui um versículo. Amém? Santificação é um processo contínuo. Perfeito. O apóstolo colocou bem bonitinho aqui. Tá? Aleluia. Então, santificação é um processo contínuo. Então, como que eu sei que alguém está se santificando? Quando eu sei que alguém está alinhando seus pensamentos todos os dias. Quando eu sei que alguém está alinhando as suas escolhas. Essa pessoa tem lá a autonomia, o livre-arbítrio de escolher entre o A, o B e o C. Só que ela sabe que o B é o que agrada a Deus e o que é a vontade de Deus. Então ela escolhe o caminho B para seguir, tá? É a pessoa que alinha os pensamentos, é uma pessoa que está alinhando os seus comportamentos. Então é uma pessoa que sabe que certos lugares, certos hábitos não agradam a Deus. Essa pessoa entende isso, então ela escolhe hábitos saudáveis que não vão corromper o seu relacionamento com Deus, certo? Então, santificação é quando nós tomamos todo dia uma decisão diária de alinhar nossos pensamentos, de alinhar nossas escolhas, alinhar nosso comportamento, alinhar os nossos desejos. Às vezes, queridos, o nosso desejo é ir lá, revidar. Mas você, ao escolher não revidar e deixar Deus te justificar, você se santificou. Porque você escolheu o caminho mais prudente, você escolheu o caminho que mais agrada o Senhor. Amém? Então, santificação não é você se isolar do mundo. Santificar, tá? É não permitir que o mundo governe você. Então, santificação é quando você tem uma unção de governo, de escolher, né, entre todas as escolhas da vida, aquilo que mais agrada o Senhor, tá? Então, se você puder agora, abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Acharam ou não? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Certo? Acharam? Que diz assim: sede santos porque eu sou santo. Então, o Senhor fala, olha, sede santos, vocês precisam ser santos, porque eu sou santo. Então, a única forma de nós nos conectarmos a Deus é andarmos a sua imagem e semelhança, é andarmos parecido com Ele. E para isso vai interferir muito nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nos nossos comportamentos. Então, tudo que nós estamos fazendo, tá, funciona como um altar de adoração.
Você está se santificando ou não? Amém? Então, santificação, tá? É um posicionamento que nós tomamos, é um processo. Então, santificação é tudo que eu faço, é tudo que eu escolho todos os dias que vai gerar algum fruto externo, que vai gerar algum fruto futuro. Então, tudo que eu estou, por exemplo, tudo que você entrou no carro, ligou o rádio, está tocando uma música mundana, você foi lá e colocou uma música que edifica o seu espírito, você acabou de santificar os seus ouvidos. Você acabou de ter uma escolha de santificação, certo? Então, santificação é quando você anda na contramão do mundo. É quando, olha, eu gosto muito desse termo aqui, retirado do uso comum. Então, Kadosh é uma pessoa que ela é retirada do uso comum. Ela não tem uma vida igual a de todo mundo. Ela não tem uma caminhada igual a de todo mundo. Ela é diferenciada em tudo que ela faz. Então, o que é se santificar? É uma decisão diária, é um processo diário, onde eu escolho as melhores coisas que vai edificar o meu coração, a minha vida espiritual, onde eu alinho os meus desejos, eu alinho os meus pensamentos, eu alinho a minha vontade, eu alinho as minhas escolhas, certo? Então é isso, tá? E o que é se consagrar? Eu quero que vocês entendam isso, tá? A consagração, ela é um ato intencional e é um ato voluntário, certo? É quando nós dizemos conscientemente, isso daqui não me pertence mais, tá? Isso daqui não me domina mais, certo? Isso daqui, né, não tem mais poder sobre mim. Então, por exemplo, quando você sai do pecado, você está se consagrando, certo? Então, por exemplo, olha, vou dar aqui um exemplo para você entender. Vamos supor que você foi do mundo, você colocou o terror, você teve um monte de homem, um monte de mulher, teve muitas relações sexuais promíscuas. Só que aí você veio para Cristo e falou assim, eu vou consagrar minha área sexual ao Senhor. E eu só vou me entregar à minha esposa, ao meu esposo. Eu vou me santificar. Eu vou me consagrar, eu vou me guardar. Amém? Então, o que é isso? Essa vida de promiscuidade não me pertence mais. Então agora eu vou me guardar, eu vou consagrar, eu vou edificar essa área para que ela venha ter voz na minha vida no tempo certo, dentro, né, do padrão certo que é o casamento. Então isso é consagração, tá? Então nós podemos consagrar o que a Deus? Nós podemos consagrar o nosso tempo para Deus. Então quando você fez lá o jejum de Esther, você ficou 3 dias se consagrando. Você ficou 3 dias entregando para o Senhor o seu tempo, os seus pensamentos, tudo ali, certo? Você ficou ali, se consagrando o seu corpo, porque você não comeu, você não bebeu, né? Se você fez o módulo, o jejum, né, do tipo 1, se você fez o 2, você não comeu, certo? Então, quando você, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui para você. Quando você dizima 10%, você está consagrando todas as suas finanças ao Senhor. E a única maneira de consagrar as finanças é devolvendo para Deus os 10%. Por quê? Quando eu devolvo 10%, automaticamente eu estou falando, todo o resto que está comigo pertence ao Senhor. É o Senhor que sela, é o Senhor que está, é o Senhor que blinda isso daí. Amém? Então, é dessa forma que acontece a consagração. Amém? Então eu consagro as minhas decisões ao Senhor, eu não tomo nenhuma decisão por instinto emocional, eu vou orar antes, eu quero que Deus fale comigo, e se eu sentir paz, né? Então nós podemos consagrar o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa vida emocional, certo? O nosso dinheiro, o nosso ministério, as nossas decisões, certo? Então consagração é entrega. Consagração é quando você entrega uma área da sua vida, é quando você entrega a sua... Eu me consagrei a Deus, eu entreguei a minha vida inteira para Deus. E eu entrego diversas partes, diversas, né, áreas da minha vida, certo? Vamos abrir aqui agora um versículo que eu gosto muito, que é Romanos, capítulo 12, verso 1. Romanos, tá? Romanos, capítulo de número 12, verso 1. Romanos. Aleluia, Romanos. Chave Romanos, capítulo 12, verso de número 1. Romanos. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus. Consagração.
por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo. Então, o ato de você entregar o seu corpo ao Senhor é um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Então, vamos lá, para vocês pegar a visão. Santificação é um processo diário e contínuo. Quem se santifica? Quem está alinhando seus pensamentos, alinhando suas escolhas, alinhando seus comportamentos e alinhando seus desejos todos os dias. Mas para que isso aconteça, tem que ter relacionamento com Jesus. Porque se você não tem vida de oração, se você não tem jejum contínuo, se você não tem uma renovação de mente, como que eu posso estar alinhando meus pensamentos? Como que eu posso estar alinhando as minhas escolhas? Como que eu posso estar alinhando o meu comportamento? Como que eu posso estar alinhando os meus desejos? Eu preciso ter uma fonte de influência para mim poder todos os dias temer, pensar, refletir sobre o que eu estou, sobre as coisas que eu farei. Então, se santificar é um conjunto de escolhas, de alinhamento que eu faço todo dia. Mas para mim me santificar, eu tenho que ter uma fonte de influência. E essa fonte vem o quê? Através das minhas disciplinas espirituais. Então, queridos, santidade é quando uma pessoa tem um relacionamento com Deus. Então, você, por buscar Jesus, orar, jejuar, ler a Bíblia, escutar uma pregação, isso vai fazer com que você tenha uma vida de santificação. Porque a fonte a qual ministra você, seja a Bíblia, seja um louvor, ela está te influenciando a não assistir talvez um conteúdo hostil, que não vai te agregar nada, e talvez pode ali, te levar a algum gatilho de pecado que você tinha, certo? E agora, e a consagração? A consagração é quando eu entrego para Deus alguma área da minha vida. É quando eu entrego para Deus alguma área, seja financeira, seja emocional, seja o meu ministério, seja as minhas decisões. Então, consagração é entrega, certo? Então, por exemplo, o jejum, todo jejum que você faz é uma entrega. Por quê? Vamos supor que você faz 40 dias de jejum. Quando você termina os 40 dias de jejum, você entrega essa consagração para Deus, certo? Que funciona como um sacrifício agradável, como um sacrifício ao Senhor, certo? Então, vamos lá, tá? Existe diferença entre consagração e santificação? Sim. Então, consagração, ela é um ato, tá? Por exemplo, todo começo de mês eu vou lá, faço o meu dízimo e minha primícia, tá? Então, quando eu vou lá e faço eu dizimo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um ato de consagrar a minha vida financeira. Eu estou fazendo um ato de consagrar os meus recursos, os meus bens. É um ato, mas que eu tenho que fazer sempre, todos os meses, tá? Santificação é um processo diário, é um processo de todos os dias, tá? Consagração, ela tem um início claro. Então, por exemplo, agora, quando nós começarmos em fevereiro a nova campanha, nós vamos entrar numa campanha de consagração em algum tema. Então, ou nós vamos fazer um tema de libertação, ou um tema de um propósito, ou um tema... Isso tem começo e fim. É um tempo, é uma janela de consagração específica para algo determinado. Ou seja, tem um início claro, certo? Agora, santificação é algo que é diário, é algo que é contínuo. Então, por exemplo, o jejum de Esther, você que fez o jejum de Esther, então você se consagrou durante esses 3 dias. Você consagrou o seu corpo, você consagrou a sua vida espiritual, você se consagrou completamente durante 72 horas. Então foi o quê? Um ato claro, certo? Consagração é uma decisão. Eu decido fazer um jejum, eu decido me consagrar nas madrugadas, eu decido estar todos os dias orando na madrugada e consagrando a minha vida. É um ato que você está fazendo todo dia, certo? Agora, santificação é aquilo que é sustentado no secreto, é aquilo que é sustentado nas suas escolhas, no ordinário, nas coisas simples, nas coisas que às vezes você acha que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Então, consagração é um ato.
ela tem um início claro, é uma decisão que você tomou. Por exemplo, o mês de fevereiro eu vou ler, você decidiu que no mês de fevereiro você vai ler todo o Novo Testamento, você vai consagrar sua mente lendo todo o Novo Testamento. É um ato que tem começo, meio e fim, certo? Não, gente, na verdade, estar orando na madrugada é santificação, tá? Aquilo que você faz todo dia é santificação, certo? Então, consagração são atos isolados. É um ato que tem um início e que tem um fim. Agora, santificação é aquilo que você faz todo dia. É um processo diário, tá? Então, você pode se consagrar em um dia para Deus, por exemplo. Eu vou fazer um jejum nesse sábado, que é o Shabat, então ao pôr do sol dessa sexta, ao pôr do sol desse sábado, eu vou fazer um jejum de 23 horas ou de 24 horas, então você está fazendo um ato de consagração, certo? Porque a consagração é aquilo que você não faz todos os dias, mas é aquilo que você separa para agradar o Senhor, é aquilo que você separa, amém? Certo? Então, consagração, por exemplo, o ato de vocês estarem aqui no devocional é santificação, vocês estão se santificando, certo? Agora, consagração são atos isolados que você decide, por exemplo, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer um jejum assim. Por quê? Ninguém fica, né, gente, num jejum forte a vida inteira. A gente tem começo, meio e fim para todas as coisas, tá? Abram comigo em Josué, capítulo 3, verso de número 5. Josué, capítulo 3, verso de número 5, que diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então, olha aqui, Josué está falando, né? Se santifica, povo de Deus, que amanhã o Senhor vai fazer maravilha. Quando nós nos santificamos, a santificação é uma forma de nós estarmos sendo edificados, alinhados, purificados, limpos, né? Então, eu quero que você imagine assim, imagina um jarro cheio de água, e a água tá amarela. E aí, todos os dias, o Senhor vai pingando águas do rio de vida e essa água vai ficando cristalina. Então, esse é o processo de edificação. Imagine quando você começou a buscar o Senhor, a água desse jarro era barrenta. E aí, quando o Senhor foi pingando as águas do rio da vida, essas águas foram edificando. E essa edificação moldou suas escolhas, moldou o seu modo de pensar, moldou o seu modo de vestir, moldou o seu modo de tratar as pessoas, moldou o seu modo de como você é um filho, como você é uma filha aí dentro da tua casa, moldou o seu modo de como você trata seu esposo, sua esposa. Amém? Então, a santificação, ela vai mudar os nossos comportamentos, tá? Mas isso tem que acontecer de forma diária. Amém? Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Gente, eu gosto muito de ler versículos, eu gosto muito de ler contexto bíblico, tá? 1 Tessalonicenses 4, 3. A vontade de Deus é a vossa santificação. Então, Deus se agrada desse modo de sermos, desse modo de andarmos. Deus se agrada de nós nos santificarmos. Deus se agrada de nós termos uma vida alinhada na presença dEle. Amém? Deixa eu ver aqui, olha só, Hebreus 12, 14, Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, queridos, sem santificação, olha, por isso que essa geração tá cega espiritualmente, por isso que essa geração não tem experiência com Deus, porque é uma geração que acha que é suficiente ir na igreja uma vez por semana e tá tudo bem, enquanto a Bíblia está dizendo, Hebreus 12, 14. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sem ter relacionamento com Ele todo dia, sem buscar Ele todo dia, ninguém pode ver Deus, ninguém pode sentir Deus, ninguém pode experimentar Deus. Porque se nós não estivermos sendo edificados, nós não vamos conseguir escutar Deus. Nós não vamos conseguir ver Deus em todas as coisas. Porque é muito importante. Deixa eu fixar aqui o que a Bruna mandou. Amém? É extremamente importante. Nós devemos o quê? Estarmos sendo santificados. E como que a gente é santificado? De glória em glória. É de oração em oração. Por exemplo, você entra na madrugada, você está sendo santificado. Você entra aqui no devocional, você está sendo santificado. Você está sendo o quê? Edificado por essa palavra. E a edificação gera santificação. A edificação gera santificação. E santificação, você já entendeu o que é. É o modo de pensar que muda. É o modo de agir que muda. É as escolhas que entram debaixo do temor do Senhor. Então, queridos, a edificação é o que vai trazer
A edificação é que vai trazer santificação constante. E uma vida que é influenciada, tá? Por uma fonte de água viva, que é a palavra, é o jejum, é a oração, essa pessoa ela vai andar debaixo de uma conduta agradável ao Senhor. E ela vai construir um relacionamento com Deus. Amém? Glória a Jesus. Olha só, 2 Coríntios 7, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito. Olha só. Olha, purifiquemo-nos de toda a impureza da carne e do espírito. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós devemos passar por um processo de purificação. Mas se nós não nos santificarmos, se nós não buscarmos nos edificar, não tem como a gente viver uma vida de santidade. Então, renunciar ao pecado é só o primeiro passo. Eu preciso me alimentar de Deus. E me alimentar de Deus é a edificação. Eu preciso me alimentar da fonte de água viva. Eu preciso me alimentar da palavra. Se eu não me alimento da palavra, a minha vida não é santificada. E santificação é quando as minhas escolhas mudam. É quando os meus pensamentos são transformados. Então, santificação é um estilo de vida que... Tá? O versículo, queridos, é Hebreus, capítulo 12, verso 14. Perdão, gente. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Purifiquemos de toda a impureza da carne e do espírito. Amém? Certo? Agora, tem um que eu amo, que é... Abram lá comigo em Salmos, tá? Salmos. Acharam? Glória a Jesus. Salmo 51. Eu não anotei aqui a passagem. Cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. Então, como que Deus vai criar em nós uma alma alinhada? Como que Deus, na verdade, como que Deus vai trabalhar dentro de nós para nós termos uma alma redimida, um espírito, jorrando o fruto do Espírito? Como que Deus vai fazer isso? Através da edificação. Se nós não formos edificados, se nós não formos transformados de glória em glória, não tem como nós termos uma vida de santidade. Então, vocês aprenderam hoje. Consagração é um ato que você escolhe fazer para se consagrar, se santificar com mais intensidade. Mas se você não tiver a santificação diária, você não vai poder ver, você não vai conseguir ver a glória de Deus, você não vai viver o avivamento. Queridos, Deus, ele precisa ser adorado e buscado todos os dias, e isso é o processo de santificação. Quando você fala, eu estou em santidade, você não está falando, eu sou perfeito, eu sou santo imaculado, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Não, você está falando, eu busco o Senhor todo dia. E por causa dessa busca, eu sou edificado. E por causa dessa edificação, eu sou transformado. E por causa dessa transformação, eu ando em caminho em santidade. Porque quando eu preciso tomar decisões, quando eu preciso pensar sobre algo, eu estou sempre alinhado com a voz de Deus, eu estou sempre alinhado com a vontade de Deus. Amém? E qual que é o impacto, querido, da santificação no nosso dia a dia? O impacto da santificação é pensamentos alinhados, uma paz que excede todo entendimento, menos confusão, menos peso, Então, você sabe, você talvez lembre de você, em algum momento que você estava no mundo, talvez você tinha tudo, mas você não tinha paz. Você não tinha paz emocional. E quando nós estamos em Cristo e vivendo nesse tempo de santificação, nós somos o quê? Nós recebemos essa paz que excede todo entendimento. E essa paz vem por causa de uma vida de relacionamento todos os dias, tá? Então, o que mais que nós ganhamos com isso? Nas nossas emoções, nós nos tornamos menos impulsivos. Nós adquirimos o domínio próprio. Antes você ia chutar tudo, fazer um escândalo, nananã. Agora não, você tem um domínio próprio, você olha ali e fala, quem está por trás disso aqui? É Satanás, eu não vou perder meu tempo aqui não, certo? É Jesus que me justifica. Você tem mais estabilidade emocional, certo? Nos relacionamentos, menos conflitos. Você não acha que é tudo sobre você, você já entende que você está carregando algo poderoso, que é o Espírito Santo, e que essas guerras provavelmente pode ser uma batalha espiritual, como eu falei para vocês. Você tem mais discernimento, mais paciência, você começa a ter uma sensibilidade aguçada, você começa a ter direção clara, você começa a ter respostas rápidas. Então, queridos, o fato de se santificar
nos traz muito fruto. Amém? E a nossa vida de santificação é uma vida de busca diária. Isso confronta muito quem tá pregando e não está vivendo. Porque quando você busca o Senhor, todo dia você colhe de uma unção da vida em santidade. E aí quando você conta algo, você conversa, você dá um exemplo, você dá um testemunho, a pessoa se arrepia todo, porque você todos os dias entra na presença do Senhor. E por estar na presença do Senhor todos os dias, e o Espírito Santo está sobre a sua vida, você está carregando a presença manifesta de Deus. Então quando você vai contar, a pessoa se arrepia todo. Aonde você chega, todo espírito de angústia, de depressão, de confusão tem que bater em retirada e a alegria tem que entrar, porque o Senhor é alegria. E quem anda com o Senhor carrega o fruto, um dos frutos do Espírito é alegria. Amém? Aí fala assim, fulano, eu nunca te vejo triste. Fulano, você sempre está animado, porque um dos frutos, um do gomo, né? Do fruto, porque o fruto é um com 9 essências, vamos dizer assim, 9 características. Aleluia? Então, tá? Vamos lá. A falta de santificação, o que produz uma vida? Então, tem gente que hoje vai na igreja, vai uma vez por semana, vai lá, só um pouquinho, lê a Bíblia só, abre lá onde o pastor pediu, ele só lê aquilo ali, só aquilo ali. Aí ele vive de série, de Netflix, ele vive de música mundana, ele vive de fofoca, ele se alimenta disso. Aí na igreja, só uma vez por semana, lá na igreja ele chora, ele se derrete, ele sente a presença na igreja. Mas essa presença ele só sente ali. Você e eu, por escolher se santificar todo dia, nós sentimos a presença todo o tempo. E a hora que a gente parece que não sentiu a presença direito, você fica louco, você fica, meu Deus, deixa eu ficar um tempinho aqui no devocional, deixa eu botar esse louvor aqui, porque com esse louvor aqui eu vou sentir Deus demais. Amém? Então a gente tem falta. Tá? Então a pessoa que não se santifica, ela não tem paz, ela anda com a vida dupla, então ela é uma coisa no meio religioso, ela é outra coisa fora, ela anda debaixo de um peso espiritual muito grande, tá? Ela anda com muita dificuldade para quê? Muita dificuldade de ouvir a voz de Deus, então ela sempre anda confusa, ela acha que é Deus, mas não é Deus, porque queridos, a pessoa que se santifica, olha só, para você ver, eu tava olhando, né, eu tenho muito material. Então hoje eu estava olhando meus materiais lá, olhando, né, algum tema interessante para trazer para vocês. E o Espírito Santo falou, você não vai falar isso, você vai falar sobre Kadosh, sobre separação e consagração. Eu não tenho dúvida que é o Espírito Santo falando comigo. Eu não tenho dúvida, eu tinha uns temas maravilhosos para trazer para você, mas quando o Espírito Santo falou assim, quero que você fale sobre Kadosh, o significado da palavra Kadosh, eu quero que você traga para eles a diferença entre consagração e santificação. Então, eu não tenho dúvida da voz do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida de como Deus fala comigo. Por que eu não tenho dúvida? Porque todos os dias eu tenho um relacionamento com Deus. Queridos, se você tem um melhor amigo, você se acostuma com a voz dessa pessoa e essa voz, no meio de uma multidão, ela é inconfundível. O problema dessa geração é uma geração que nunca aprendeu a escutar a voz do Espírito Santo porque nunca quis passar tempo com ele. E a geração que não passa tempo com o Espírito Santo não desenvolve relacionamento e intimidade. Então fica confuso. Não sabe o que é a voz da alma, o que é a voz de Satanás. E não sabe diferenciar entre a voz de Deus, a voz da alma e a voz de Satanás. Que são vozes. A voz de Satanás pode ser uma voz muito parecida com a sua interna emocional. Eu sei quando é eu pensando. Eu sei quando sou eu sentindo. Mas eu sei quando é o Espírito Santo falando. Por que eu sei? Porque eu conheço a voz do Espírito Santo. Eu sei discernir quando é ele. Amém? O diabo também pode falar na primeira pessoa e te confundir, tá? Então, a pessoa que não se santifica, ela não reconhece a voz de Deus. Ela tem dificuldade para ouvir Deus, ela tem dificuldade para discernir a vontade de Deus sobre a vida dela. Amém? Ela tem uma resistência no crescimento. Ela tem uma resistência, ela tem uma trava, ela tem bloqueio, ela tem fortaleza. Amém? Ela tem dificuldade de entender a glória de Deus, dificuldade de entender os caminhos do Senhor. Então, queridos, o ato de você se santificar, que é com um simples devocional todo dia. Às vezes você fala assim, mas só 5 minutos de oração, um capítulo da Bíblia e um louvor. Começa assim, você não vai ficar assim, você vai querer mais, porque você vai ter fome. Mas se você decidir fazer isso todos os dias, a voz do Espírito Santo, ela será inconfundível. A voz do Espírito de Deus, ela será inconfundível. Amém? Então,
A pessoa que não se santifica, ela vai ter o quê? Todas essas dificuldades. Então não adianta você falar assim, mas eu vou na igreja 3 vezes por semana. E na igreja você vá 7 vezes por semana. Isso não produz relacionamento. Relacionamento é quando você fecha a porta, é quando você acorda mais cedo, é quando você tira um tempo e fala, Senhor, esse tempo é meu e seu. Esse tempo, e ali você vai escutar Deus. Então, você que tem um ministério forte, profético, nós vamos ter escola de profeta em breve. Esse mês, eu já dei um treinamento, eu vou dar outro treinamento para minha equipe de líderes. Então, esse mês eu tô arrumando toda a minha agenda do ano. Então, vocês ficam calmos, porque eu tenho algumas prioridades antes, tá? Vocês que têm chamado profético, vocês têm que ter devocional com Deus obrigatório. Não, eu acho que o devocional ele tem que ser obrigatório, independente se você tem chamado profético ou não. Mas se você tem um chamado profético, eu preciso que você entenda que se você não passar tempo com Deus, você não aprende a escutar Deus. E você, profeta, que é linguarudo, você que gosta de conversa fiada, você que gosta de falar de você, cala a sua boca. Começa a aprender a escutar. Porque uma alma que não consegue parar de falar é uma alma doente, é uma alma que precisa ser tratada, é uma alma que está querendo atenção. Então você tem alguma ferida que precisa ser tratada aí. Um profeta de Deus, ele guarda segredo. Um profeta de Deus, ele consegue ficar calado. Eu falo aqui pra vocês, tá? Gente, eu tenho preguiça às vezes de contar as coisas pro Júnior. Preguiça. Porque às vezes eu tenho que contar um negócio pra ele, e aí é a coisa do ministério. Eu já resumo tudo, eu falo, olha, aconteceu isso, e o fator disso, e resultou nisso. Eu não conto nada de detalhe, não. Cansa, minha beleza. Cansa, eu não fico toda hora noticiando as coisas. Então, queridos, por que eu estou falando isso para você? O profeta, para ele desenvolver, escutar Deus, ele tem que ficar calado, ele tem que parar de falar. E outra coisa, se você fica toda hora falando de você, que Deus isso comigo, que Deus... Queridos, se Deus te usa, será notável. Você não precisa falar. Então, a gente precisa, se for abrir a boca, prega sobre Jesus. Anula você e prega Jesus. Amém? Eu faço isso toda vez que eu vou pregar. Eu me anulo, eu prego Jesus. Se eu pudesse contar tanto milagre, tanta coisa que Deus já fez através da minha vida. E se precisar, eu pontuo um testemunho ou outro, mas eu dou a glória ao Senhor Jesus. Amém? Mas nós precisamos aprender a pregar de fato sobre Cristo e não sobre que Deus me usou. Se Deus te usa, será notável. A presença será notável. Põe isso na cabeça de vocês. Se anulem quando forem pregar. Você está pregando, parece que você é Cristo, que Deus me usou, e aí eu curei, gente, pela misericórdia do Senhor, Deus me usou, essa pessoa foi curada, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque é o nome dele que faz. Aí você fala de um jeito que parece que foi Jesus, olha só, você fala de um jeito que parece, né, ali que foi você que ajudou Jesus, amém? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, profetas são silenciosos. Profetas não têm uma alma ansiosa. Profetas gostam da solitude. 3 características de um profeta genuíno. E aqui eu vou pegar você. Profeta ama a presença de Deus. Acima de tudo. Profetas amam a presença de Deus. Então o profeta, ele troca qualquer bolo de gente, para ficar sozinho, para ficar ali com Deus, para ficar na solidão. Ele troca, porque ele ama ficar com Deus, tá? Profetas são direcionados, são enviados. O mundo pode estar gritando uma coisa, ele faz somente aquilo que Deus está mandando ele fazer, porque ele é direcionado, ele é enviado. Amém? E a terceira eu deixo para a escola profética, para vocês, tá? Então, profetas, tá? Prestem atenção, amam a presença de Deus. Vou falar a terceira. Profeta ama a solitude. Então, profetas, prestem atenção. Profetas amam a presença de Deus. Profetas são direcionados, são enviados. Todo profeta, ele é enviado, ele é direcionado. O mundo está falando para a direita, ele fala, não, Deus falou que é por aqui, ó. Ele não faz o que as pessoas querem que ele faça. Um profeta genuíno. Profetas amam solitude.
Solitude não é solidão, eles amam passar tempo com Deus. Amém? Os profetas amam se edificar. Então, eu quero que você entenda que a nossa alma, ela anseia falar, ela anseia se mostrar, ela anseia se conectar com outras pessoas. E isso, se a nossa alma está assim, é porque ela não tem identidade. Porque uma pessoa que tem identidade, ela não precisa fazer isso. Porque se você é a evidência se manifestando daquilo que você aí carrega. É como eu disse para você, se Deus te usa, será evidente. Se Deus te usa com poder e com glória, nós vamos conseguir ver isso aí, você não precisa falar. Amém? Você pode contar um testemunho, mas quando contar um testemunho, dá glória para Jesus. Amém? Tem uma geração falando, eu curo. Queridos, se você falar, eu curei essa pessoa através do nome de Jesus, você falou certo. Amém? Então, Deus, pela misericórdia dele, me usou para ministrar cura sobre essa pessoa, mas é o nome, é o sangue dele que faz todas as coisas. Amém? 3 características do profeta, de novo para você. Profetas amam a presença de Deus, trocam tudo por esse lugar. Deixam de sair, deixam de ter férias para ficar ali isolado, para subir no monte, para ficar eles e Deus. Amém? Profetas são para dentro e não para fora. Esses profetas que do muita comunhão, sei não, se já não tá com a voz, né? Eles não estão aí, né, confusos, porque o profeta ele gosta de ficar sozinho, certo? Então, profetas amam a presença de Deus, profetas são enviados, são direcionados. Profetas amam a solitude, 3 características básicas de um profeta de Deus. Amém? Queridos, um beijo no seu coração, uma quinta-feira abençoada, hoje é dia 22 de janeiro, tá? Eu espero você na oração da madrugada, levanta. Por que você não tá vendo mais pra oração da madrugada? Você se posiciona, tá? Coloca a armadura e vem, o Senhor conta contigo, certo? Em nome de Jesus, eu declaro, né, um final de mês abundante, cheio da provisão do Senhor. Eu declaro o livramento de Deus sobre você, sobre a sua casa no dia de hoje. Eu amo vocês. Beijo no seu coração. Estejam orando também pela minha vida e pela vida do apóstolo de vocês.